Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Na maioria dos casos aqui, a internet traz sempre um grande problema. Nesse caso, na verdade, a internet vai me ajudar muito e a falta dela é que vai me prejudicar. Mas isso é o menos importante. O que importa e eu quero colocar primeiro é como o ciclo de vó, mãe, filha pode nunca ser quebrado. Ainda mais na parte de controle e aceitação de qualquer coisa que um homem pode ter sobre nós. E no meu caso, eu consegui quebrar esse ciclo. Não foi fácil. E eu gostaria que vocês escutassem toda a minha experiência, todo o sofrimento que eu passei. Eu não sei o que as mulheres antes da minha mãe passaram, mas no caso da minha mãe, eu tive que assistir ela, depois de mais de 30 anos morando nos Estados Unidos, abandonada, sem trabalho, sem saber a língua do país, com a hipoteca da casa para vencer, grávida, tentando se virar. Isso porque mesmo ela vivendo nos Estados Unidos, a gente vivia dentro de uma comunidade do Islã árabe. E lá se falava árabe, então ela não precisava aprender inglês. E ela ainda seguia aquela questão de que o marido trabalhava, saía para trabalhar e a mulher ficava dentro de casa. Então, dessa forma, ela acabou sendo totalmente dependente do meu pai e morou anos e viveu anos com ele. Dessa forma, não se teve nenhum problema. Ela não esperava que ela ia ser descartada a ponto de ficar nessa situação. Mas foi. Eu nasci no Iraque, mas eu não permaneci lá. Com um mês, mais ou menos, começaram os embates mais fortes pro lado, qual eu não posso falar aqui. E por isso, nós já fugimos para a Arábia Saudita. E lá nós ficamos por 2 anos, mas nunca em um lugar fixado, né? Sempre como refugiados, até que nós conseguimos ir, meu pai e minha família, para os Estados Unidos, em Michigan. Lá, a gente ficou em uma das maiores comunidades muçulmanas que existe nos Estados Unidos. Nós éramos 4 mulheres e um homem. E nos Estados Unidos, quando a minha mãe engravidou, o meu pai não teve uma boa reação. Isso porque ela estava esperando novamente uma menina. E uma mulher para o meu pai era uma coisa, um problema a mais. Algo que ele teria que carregar e que resolver, porque essa levaria o nome do marido e traria preocupações, porque não poderia se liberar antes de casar com nenhum outro homem. E toda uma série de coisas que ele não queria se preocupar, que ele não queria cuidar. Não importou tudo que a minha mãe passou ou fez por ele durante todos esses anos. Ele simplesmente largou de mão isso de uma forma muito cruel. Ele olhou para mim, para os meus irmãos e falou que a gente ia para uma viagem de férias para Dubai. Isso, óbvio, que não foi de um dia para o outro. Eu vivia até os meus 14 anos nos Estados Unidos. Vivia lá dentro da comunidade muçulmana. Então, muitas meninas como eu viviam nesse regime mais fechado. A gente não podia sair com amigos, a gente ia para a escola e voltava sempre na supervisão de alguém. Não podia ter contato com a vida americana. Eles não queriam que acontecesse essa ocidentalização. Eles queriam que a gente continuasse vivendo dentro da nossa religião e da nossa cultura. Eu tive até grandes problemas com o meu pai um dia que ele me viu me dando oi para um amiguinho de classe, porque eu não poderia ter contato nenhum com homem. Mesmo com muitas regras, eu via um afeto, um carinho entre as outras famílias que não se tinha na minha família comigo. E eu via muito como uma questão assim, tinha uma distância. E essa distância, ela foi criada por quê? Essa distância, ela foi criada pelo medo de errar. Então, assim, não faça nada, não pense, não rebata, não questione, não
respire, quase que isso. Porque se você errar, se você fizer algo que não pode, você vai ter grandes problemas. Então é melhor manter essa cordialidade. E eu tô falando daquele combate que se teve, né, bem antigo lá no Iraque. Então, nesse começo, ainda a internet não tinha pegado força. Por isso, eu acho que também antes da internet não se tinha tanto questionamento, tanta reflexão e tantas vertentes de opiniões para as pessoas. Querendo ou não, o meu pai controlava a mente de todos da família e ninguém parava para se questionar, porque isso traria consequências piores para a gente. Então foi numa viagem de férias para Dubai com os meus pais e irmãs que eu nunca mais voltei para os Estados Unidos, porque dessa viagem de Dubai, ele simplesmente colocou a gente dentro de um barco e nós voltamos para o Iraque, talvez para visitar a família, antes fosse, mas era para o terror da minha vida como mulher se iniciar. Eu nunca tive nenhuma experiência no Iraque. Para mim, eu era americana. Eu cheguei e vivi lá desde pequena. Independente da minha religião ser muçulmana, eu estava acostumada com a vida dos Estados Unidos. Demorou um pouco para eu entender de que eu não iria mais ver minha mãe. A minha mãe, ela tinha sido abandonada, grávida, lá nos Estados Unidos pelo meu pai, que já estava no Iraque tentando abrir o caminho para que a vida dele fosse outra. E abrir o caminho significava me tirar para abrir um espaço de respirar na vida dele. Aos 14 anos, sem muitas informações, no caso a minha mãe nem tinha me falado sobre período, ciclo menstrual, nada do tipo, eu não tinha informação de nada. Eu não podia imaginar que chegando no Iraque, o objetivo era que eu casasse e ficasse por lá, aos 14 anos. Eu só comecei a entender quando começaram a chegar muitas propostas de casamento para mim, das quais o meu pai nem pensou em avaliar o que seria melhor. Porque agora eu entendo que como muçulmana e mulher, existem direitos que são exigidos pelo pai e também pela filha antes de casar, para que ela tenha uma vida confortável, para que ela seja respeitada. Existem várias regras e o pai coloca isso na hora de se casar. Mas o meu pai, o pensamento dele era totalmente egoísta. Ele não era religioso. Dentro da cultura, ele só queria ter o controle necessário para que não se fosse envergonhado. Mas ele também não queria ter o trabalho de cuidar de mim. Então eram tios, primos na cabeça dele e ele também falando de que resolva logo o que tem que fazer com essa menina para que ela não faça nada errado antes do casamento e para que você tenha a sua vida em paz. Então o certo seria que o meu pai conversasse com o homem, perguntasse sobre o dote, como que ele iria me tratar, exigisse como que seria a casa, o trabalho, tudo. Disse como que seria o casamento, quanto que seria gastado, a casa onde eu ficaria, qual o conforto que eu teria, mas nada disso foi visto pelo meu pai. Pelo contrário, meu pai fez questão de mostrar como eu era desvalorizada para os meus pretendentes. Então, a pessoa que ele escolheu, ele só virou e falou assim: faça como você quiser, eu só quero que você pegue e leve ela. Eu não quero saber se vai ter casa, se não vai ser casa, como é que vai ser. Deixo tudo na sua mão. Só leva esse problema, a minha filha, para você resolver. Tira esse peso das minhas costas. Foi assim que ele escolheu um noivo de 25 anos e não vou negar que me veio um alívio, porque eu, aos 14, com um cara de 25, já não era tão distante, poderia ser um cara muito mais velho. E esse rapaz, ele era meio que primo, amigo, já próximo da família. Eu já tinha ficado uma vez em uma sala com ele, não tinha muito contato, mas querendo ou não, era alguém que eu já tinha visto, que eu conhecia. Pra ser bem sincera, eu não tinha saída. A minha saída era aceitar ou aceitar.
Importante falar que na época que meu pai voltou com a gente pro Iraque, era porque os conflitos, as questões, elas tinham cessado. E já estava tudo normal. E nessa época, não era normal nas cidades que mulheres aos 14 anos casassem, tá? Elas estudavam, trabalhavam, criavam todo um ambiente para depois pensar em família. Diferente da zona rural, que aí sim, por falta de tecnologia, de estudo e tal, essas meninas, talvez para a família fosse uma saída casar essas meninas um pouco mais cedo. Mas no caso do meu pai, foi simplesmente escolha e egoísmo dele. Ele não queria me ter na vida dele, ele não queria ter que abrir um espaço para cuidar de mim. E aí ele me jogou pro primeiro homem que ele achou que era interessante. E mais uma vez como informação, o dote, né, fica um monte de pessoas falando que o dote é vai pro pai e não sei o que, gente, não tem nada a ver com isso. O dote é pra mulher, tá? É um presente pra mulher, por ela ter se guardado tanto tempo para aquele homem, para ela usar para festejar a passagem dela de menina para mulher. Então ela ganha ouro, ou um carro, um imóvel, enfim, cada uma estipula um valor e ela usa isso como ela quiser para ela, é uma proteção também financeira que ela tem. E meu pai nunca se preocupou com isso. Ou seja, o meu noivo viu a forma que o meu pai me tratava. Então, ele não poderia me tratar diferente ou melhor do que isso. Foi dessa forma, jogada, que eu fui apresentada para ele. Sem exigências, o meu noivado durou somente 10 dias e depois eu já estava casada. Aos 14 anos, com um rapaz totalmente desconhecido para mim, que tinha 25 anos, que não estudava. As pessoas eram acostumadas na cidade a estudar, trabalhar, construir negócios, fazer coisas, e ele não. Ele só tinha um carro que ele dirigia como taxista, e ele só dirigia até dar o valor que dava para comprar os mantimentos para casa, que era, tinha mãe, o pai, os irmãos, todo mundo. Deu esse valor, ele ia para casa. Ele era preguiçoso, ele não era ambicioso, ele não se movimentava para mais nada, então vivia assim de uma forma bem precária. Além disso, ele era 10 vezes mais conservador do que o meu pai. Eu era muçulmana, mas eu não sabia da prática cultural no Iraque. E isso me trouxe muita perturbação, porque eu tive que aprender a sentar de novo. Eu tive que aprender como dormir, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, que era muita coisa. O quanto a minha liberdade ia ser proibida naquele lugar. Sobre dormir, para vocês entenderem, eu não podia dormir antes de acabar todos os serviços de casa e antes do meu marido chegar. E de eu satisfazer ele, de eu entender que ele estava satisfeito nas relações, na alimentação e no que ele precisasse. Só depois eu poderia dormir. Sair de casa, jamais, sozinha, nunca, só quando ele me levasse. Nem com a mãe dele, se eu quisesse ir no mercado, eu não poderia. Eu não sabia a língua. Era tudo totalmente diferente para mim. Mesmo eu sendo muçulmana, o choque foi muito grande. Eu lembro um dia que eu tava muito cansada e eu não queria ter relações. E aí eu falei pra ele e ele olhou e falou, ah, tá bom. Nessa hora, ele me pegou pelo cabelo. Ele me puxou e me arrastou até a sala, tapou a minha boca e falou, agora você tá pronta? E ali eu sofri as piores coisas. Não existia comunicação com a minha família. A comunicação era quando ele quisesse. Quando ele quisesse, ele pegava o telefone e no viva voz eu conversava com a minha família, com ele do lado, escutando tudo. Do contrário, eu não falava com meu pai, eu não falava com minha mãe, eu não falava com ninguém. Importante dizer que a minha mãe, que ficou abandonada lá nos Estados Unidos, depois que ela teve a neném, ela se virou e ela conseguiu voltar para o Iraque. Coisa que ela não devia jamais ter feito. Porque quando ela chegou aqui, quando ela chegou no Iraque, o meu pai fez o pior com ela.
Ele arrancou o passaporte dela, da filha dele, e deixou ela presa por mais ou menos 1 ano, sem ela poder voltar para os Estados Unidos. Tudo isso porque o meu pai, assim que ele me casou, ele arranjou uma outra esposa, e esse era o objetivo dele. Ter outros filhos, ter uma outra vida. E aí ele pegou essa esposa, tirou o passaporte dela e levou ela para os Estados Unidos para viver com ele, ter filhos. Esquecendo da minha mãe. Totalmente. E de mim também. Óbvio que com tudo isso eu também era proibida de usar anticoncepcional ou de falar que eu não queria ter relações. Resultado, eu engravidei aos 15 anos. Eu acho que nessa hora o meu pai, sei lá, sentiu um pouquinho de culpa. E ele me levou para os Estados Unidos para que eu tivesse o neném numa condição melhor, porque no Iraque não tinha condições de saúde, né? Você dava lá uns dólares pro médico quando você precisava de alguma coisa, mas ele, né, o meu marido, a gente não tinha nenhuma assistência, nada. Então eu fui para os Estados Unidos ter o neném. E aí eu tive contato com a minha mãe um pouco antes do parto, mas assim, eu passei pelo parto sozinha e tive todos os cuidados de anestesia e tal. E depois de uns meses cuidando do neném, eu voltei de novo pro Iraque porque eu não tinha saída. A minha vida era no Iraque, o meu marido estava lá. E logo após eu engravidei novamente e voltei nessa mesma coisa de ir para os Estados Unidos para ter o neném. Só que dessa vez eu tentei estudar, né? Eu não tinha feito ensino médio, era uma coisa que eu queria muito. Então eu comecei a estudar. O neném nasceu normalmente. E eu lembro que um dia eu indo, arrumando as coisas para estudar, o meu neném começou a convulsionar. E essa coisa não parou. Eu sempre tinha que ir com ele pro hospital. Desse jeito, eu acabei ficando nos Estados Unidos por 1, 2, 3 anos, porque o neném, ele não saía praticamente do hospital. E isso eu achei que eu teria algum apoio, mas na verdade o meu marido ficou bravo lá no Iraque, porque eu não tava lá para cuidar dele, para dar assistência para ele. Ele não entendeu o que eu tava passando nos Estados Unidos. Com isso, eu consegui conciliar de começar a estudar e entrar para trabalhar como assistente em hospitais. Então eu tive pelo menos um crescimento profissional, até porque eu precisava para ajudar o meu filho. Ele não podia vir para os Estados Unidos porque ele não tinha visto. Lá eu sofria os controles do meu pai, porque agora eu era uma mulher que não era mais pura, então tinha que se ter cuidado, porque eu não poderia sair com outro homem, falar com outro homem, eu tinha que ser fiel ao meu marido, eu não tinha celular mesmo aí com os meus 18 e 19 anos, já no segundo filho. Eu não podia ter contato com a minha mãe. Uma vez que eu tive que sair com os meus amigos, eu tive que chamar a polícia, senão meu pai não deixaria, e ele ficou muito bravo com isso. Isso de trabalhar no hospital não foi de um dia para o outro, tá? Levou um tempo de eu estudar e tal, e quando eu comecei a trabalhar, eu não via a cor do dinheiro. Mesmo indo para minha conta, era o meu pai que controlava. Ainda ou não, eu tive um desenvolvimento nos Estados Unidos, eu tive a ideia de correr atrás, e isso me levou tempo, me levou dinheiro, me levou várias coisas para conseguir o visto pro meu marido. Porque se o meu marido fosse para os Estados Unidos, a nossa vida ia ser muito melhor. E óbvio que ele aceitou. E eu corri atrás disso tudo sozinha. E depois de um tempinho eu consegui sim. Teria toda a questão de tipo, ela é muito nova para estar casada com esse cara, né? E de eles aceitarem o visto ou não. A gente tá falando dos Estados Unidos. Mas depois de muita força e de gastar, né, com documentação e com pessoas especializadas, eu consegui o visto para o meu marido. E eu achei que a gente poderia começar uma nova vida nos Estados Unidos. Mas aí eu fui enganada pelo meu pai. Porque ao invés de eu aceitar que o meu marido viesse, eu caí na lábia do meu pai que falou assim, não, vamos fazer assim, vamos matar a saudade da família lá no Iraque, ver o vô, ver a avó, ver todo mundo. A gente volta
E, gente, nessa época eu tava com depressão, né? Eu tava super mal, com um filho com problema e o outro filho maior comigo, né? E meu pai falando, a gente volta, faz uma viagem pro Iraque. Chegando lá, a gente pega o seu marido e volta para os Estados Unidos. Eu aceitei. Eu deixei todo o meu dinheiro nos Estados Unidos, porque na minha cabeça eu ia voltar, né, para os Estados Unidos, com meu marido e tudo. Só que chegando lá no Iraque, o meu pai pegou o meu passaporte, meu pai pegou todo o meu dinheiro, pegou a questão do visto do meu marido e sumiu para os Estados Unidos de novo, me deixando sozinha no Iraque. Sozinha com um homem que estava esperando o visto, esperançoso, para ter uma vida melhor nos Estados Unidos, que já estava bravo pelo tempo que eu fiquei distante, dizendo que estava cuidando de um filho e trabalhando e crescendo profissionalmente. Imagina como que a ira desse homem se voltou para mim. Mais uma vez, meu pai não pensou nos meus direitos, não pensou no que ia acontecer comigo. Ele levou tudo meu. Depois de um tempo, entrou se comunicando, falando que ia me mandar somente $100 por mês, do qual eu pegava 50 para comida, alimentação, e os outros 50 eu guardava para comprar ouro, que era o meu objetivo para fugir algum dia, não sei como e quando. Voltando para a ira do meu marido. O meu marido olhava para o segundo filho e ele não conseguia tocar na criança. De tanta raiva, porque ele dizia que por culpa dessa criança não tinha voltado para cuidar dele. E tudo isso tinha acontecido. Os meus filhos tinham os cabelos cacheados. Isso não é bem visto, não é um padrão de beleza. A pessoa é considerada feia, a pessoa que tem a pele bronzeada e os cabelos ondulados. Então a primeira coisa que meu marido fez foi raspar a cabeça das crianças. Ele largou de mão. E ele não ajudava com roupa, com comida, com saúde, com nada para as crianças. Os meus 2 filhos morriam de medo dele, de tudo que ele fazia, porque agora ele não fazia só mal para mim, ele fazia mal para os meus filhos também. Eles corriam para os braços do avô, porque o avô tentava defender quando dava. Tudo isso que eu passei, que a minha mãe passou, tudo isso, gente, foi com toda aquela coisa física, psicológica, mental, né? Toda aquela manipulação que vocês já sabem como é. A minha mãe, depois de um tempo, ela conseguiu voltar para os Estados Unidos, tá? Por mérito dela. Ela conseguiu. Eu acho que são muitas informações, e aí eu não falei essa parte, né? Quando eu fui para os Estados Unidos para ter o neném, minha mãe já estava lá. Ela conseguiu voltar. Depois de 1 ano ou mais de ficar presa no Iraque. Eu, então, agora estava no quarto com meu marido e filhos, tudo no mesmo lugar, né? Porque ele morava com a família dele. E sobre a questão do cabelo, foi totalmente preconceituosa, porque assim, né, as pessoas olhavam pra mim e falavam, ah, você é muito bonita, mas você seria mais bonita se você fosse mais pálida. Tem até nas fotos do meu casamento que assim, o meu rosto ele tava totalmente pálido, nem combinava com o resto da cor do meu corpo, né? E isso no Iraque era normal, né? Esse padrão de beleza. Se ele conseguia fazer mais dinheiro como taxista, eu não sabia, eu não via a cor do dinheiro dele. E quando ele ficou sabendo que meu pai mandava esses $100, aí que pronto, ele falava, bom, você tem o seu dinheiro, eu não preciso te ajudar com nada. Pra piorar, óbvio que depois de um tempo dele me forçando, fazendo as piores coisas, sem anticoncepcional, o que aconteceu? Eu engravidei da minha 3ª filha. E aí veio o terror. Né? Aí que tudo acabou, porque eu não iria voltar para os Estados Unidos para ter neném. Eu nunca tinha a experiência de como que isso ia ser no Iraque. Ele nunca tinha sido pai de ver a criança nascer, ele não tinha experiência nenhuma. Só não pensei que ele podia ser tão cruel como ele foi. Porque chegou na hora das contrações e eu falando que eu estava entrando em trabalho de parto, ele simplesmente não acreditava no que eu falava. Ele achava que eu estava exagerando. E eu falando pra ele, chorando, passando mal. Teve uma hora que eu desisti, eu falei, bom, não tenho o que fazer. Porque assim, o tempo todo da gravidez eu não fui no médico, não tive um pré-natal, não tive nada. E agora eu estava em trabalho de parto, eu ia ter a menina ali. E ele não tava nem aí. Comecei a me contorcer, e nem na cama, no chão.
A mãe dele entrou no quarto, viu que tinha líquido vermelho pra tudo quanto era lugar. Ela olhou e falou, Eca, e fechou a porta. Então, eu tive a minha filha sozinha, no chão do quarto. Assim, ali eu achei que a minha vida ia acabar, por complicações do parto, por que fosse, eu não tinha auxílio de nada. Mas assim, eu tive a minha filha no chão do quarto. Só depois de tudo que ele olhou, aí ele chamou a parteira, que veio e me deu uns antibióticos. E no outro dia eu estava fazendo as minhas tarefas normais, como se nada tivesse acontecido. Eu tive a minha filha sem pré-natal, sem família, sem ninguém do lado, sem saber qual era a altura dela, o peso, se tinha alguma complicação com ela ou comigo. Nada foi feito. Isso tudo aos meus 21 anos. Eu só queria fugir dali, entendeu? Eu só queria sumir. A embaixada ficava às 6 horas, eu precisava de uma carona, só que eu não iria embora sem os meus 3 filhos. E ninguém ia aceitar e me colocar num carro com 3 filhos. Era uma vila, um lugar pequeno, todo mundo ia contar pra ele. E se ele ficasse sabendo, a minha vida acabava ali. E de qualquer forma, eu não iria abandonar os meus filhos. Sendo perdendo a minha vida ou sendo fugindo, eu não ia fazer isso. Eu ia levar os meus filhos comigo. As coisas no Iraque começaram a piorar de novo. O terror voltou. E agora pior. Com isso, a internet começou a ser mais desenvolvida. E eu consegui falar com a minha mãe, com os meus irmãos, que começaram a direcionar uma forma de eu conseguir sair de lá, que era como? Ele conseguindo visto para ir para os Estados Unidos. Começou-se uma coisa louca de vender tudo, de se juntar dinheiro para esse cara conseguir o visto que o meu pai tinha pegado e, consequentemente, depois de tanto tempo, já não valia mais. Então, eram meus filhos que ia pro vizinho e pedia pra... e vendia sapato, e vendia não sei o quê, tudo que a gente podia. Foi uma luta, mas eu não abaixei a cabeça e eu me esforcei até conseguir o visto desse homem pra gente sair dali e ir pros Estados Unidos. E eu consegui. Eu consegui. E pra mim, depois de 12 anos passando tudo isso, eu ainda acreditava que nos Estados Unidos nós teríamos o sonho americano, que ele mudaria, porque lá tinha conforto, tinha trabalho, estava tudo certo. Não tinha por que ele fazer tudo aquilo que ele fazia comigo, que eu ainda tinha na minha cabeça que era pelas condições que se vivia no Iraque. Só que chegando nos Estados Unidos, nada mudou. Ele continuou com as questões físicas, psicológicas e mentais pra cima de mim. E aí era pior porque era ele e o meu pai. Porque a gente morava, meu pai morava na frente, na mesma rua, entendeu? Eu consegui rapidamente voltar ao meu trabalho de assistente no hospital. Só que aí eu trabalhava por horas e hora extra e tal, porque pra ele o meu pai me dava o dinheiro, eu tava trabalhando e aí ele não precisava arcar com nada. Eu não dei conta de depressão, dos meus filhos, do trabalho, dele me cobrando tudo, do meu pai me controlando também. Eu comecei a ter desmaios, enxaqueca, vômito. O meu irmão começava a me levar nos braços para o hospital, todo dia, toda semana, até que o meu irmão de 18 anos não aguentou, virou para ele e falou, você vai sair da casa, chega, eu não suporto, eu não posso aguentar mais o que você tá fazendo com a minha irmã. E expulsou ele de casa. Nisso, meu irmão fez eu prometer que eu não aceitaria que ele voltasse. Só que, infelizmente, depois de um tempo ele voltou. E aí eu não lembro o que foi que eu fiz. Porque, assim, isso tudo tá bem resumido, porque eu tentei apagar tudo da minha mente. A maioria das coisas eu apaguei da minha mente pra eu conseguir continuar a minha vida. E ele ficou bravo, muito bravo. Eu sei que ele pediu para um dos meus filhos me trancar no quarto, pegou um objeto pontiagudo, levou até o quarto, colocou no meu pescoço. Eu falei, bom, voltamos de novo. Agora minha vida já era. Só que as crianças começaram a gritar, e eu também, e o meu pai do outro lado da rua escutou, veio ajudar. Quando ele subiu, ele não olhou para esse homem e falou, o que você tá fazendo com a minha filha? Quem você pensa que é? Acaba com isso. Não. Ele olhou para esse homem e falou,
O que você tá fazendo? Você vai prejudicar eu e você dessa forma aqui, porque se ela chamar a polícia, a gente vai preso. Mais uma vez, meu pai mostrou que ele nunca se preocupou comigo. Ele estava se preocupado com o que ia sobrar para ele e para esse cara. Porque lá nos Estados Unidos era diferente do Iraque. E esse cara não tinha noção nenhuma. Eu sei que eles começaram a brigar e conversar. E nisso, eu escapei. Fui pro banheiro, peguei o telefone e falei pra minha irmã pra chamar a polícia. Porque ali eu ia conseguir que ele fosse preso. E realmente ele foi preso por poucos dias. E quando ele voltou com tudo de novo. E mais o meu pai me controlando. Os dois, novamente. Só que aí ele já tinha uma passagem na polícia. O meu irmão foi pra cima dele de novo. E ele simplesmente virou e falou: se não for pra eu ter você, pra eu te controlar, pra eu fazer da forma que eu quero, eu não vou ficar aqui. E ele simplesmente saiu da região. Ele simplesmente... É isso que vocês estão escutando. Ele desistiu de ficar lá. Porque ele não poderia se satisfazer como ele queria comigo. Fazendo o terror, fazendo... Ele abriu mão de tudo. Eu não acreditei. Porque esse pequeno momento foi muito fácil. Perto de tudo que eu tinha passado. Então eu não acreditava. Eu não acreditei da forma que eu fiquei livre. Que eu poderia ir atrás do divórcio. E que eu fui. E o meu pai ainda veio falar que eu era uma vergonha pra família, né? Por causa do divórcio. Então, por causa dessa vergonha que eu era pra família, agora o mínimo que ele podia fazer pra mim, e que óbvio que eu ia aceitar, porque eu não teria saída, era voltar pra casa dele com a madrasta, né? Com a outra mulher. Cozinhar pra ele, cuidar de tudo, ter um quartinho pra mim, junto com as crianças. E que aí, assim, eu ia conseguir me manter. É óbvio que eu olhei pro meu pai e falei: não, eu vou me virar sozinha e eu vou conseguir. E o meu pai riu. Ele ria, falando que eu jamais ia conseguir isso. E foi a risada dele que me deu força pra eu correr atrás de tudo. Eu juro pra vocês, algumas vezes eu tenho que confessar, os meus filhos ficaram sozinhos em casa porque eu não tinha quem. Às vezes os meus irmãos iam lá, cuidavam à noite, porque assim, eu tinha que estudar e trabalhar. Então, eu trabalhava à noite, ou estudava à noite, ou vice-versa. Eu sei que não tinha tempo e era hora extra e tudo pra manter tudo. Foi uma loucura. Mas foi dessa loucura que eu consegui os meus diplomas. Eu consegui diploma na área de criminologia internacional, porque depois de tudo que eu tinha passado, era o que eu queria fazer faculdade de Direito. E eu abri a minha agência de marketing, e eu comecei a trabalhar, e eu consegui várias coisas. Eu comprei uma casa para os meus filhos. E eu lembro que o meu pai, mesmo assim, ele vinha pra cima de mim, ele falava coisas absurdas de mim para os meus filhos. E eu ia pra academia porque era uma das formas de controlar toda a minha saúde mental, né? Que eu tava me tratando, eu comecei a me tratar. E eu voltava suada e com roupa de academia, ele falando um monte. Até que eu não aguentei, fui pra cima dele e falei: olha, você vai parar de falar isso pros meus filhos. Você tá queimando a minha imagem. Se você não parar, eu vou chamar a polícia pra você também. Depois desse momento que eu confrontei ele, ele me deixou em paz e também desistiu de ficar na região e saiu. Foi embora. Assim, igual o meu ex-marido. Sofri pelos vizinhos, né, por usar hijab na região. Então eu tive que tirar e eu acabei largando também um pouco a religião, porque meu objetivo ali era ter conforto e cuidar dos meus filhos e dar o melhor pra eles. E eu foquei em trabalho e em estudo e foi isso que fiz. Hoje eu tô muito bem. Hoje eu conquistei tudo sozinha, pra mim e pros meus filhos, depois de tudo que eu passei. É reconfortante pra mim dizer o quanto eu avancei na minha vida sozinha. Não foi uma depoente que me mandou essa história, tá, gente? Vocês entenderam que ela nasceu no Iraque, só permaneceu um mês lá, né? E eu vi entrevistas, né, dessa mana, por isso eu vou deixar o link aqui embaixo do Instagram dela e tudo, porque eu escutei ela contando a história dela e eu roteirizei e trouxe aqui pro canal, porque eu achei muito importante. São muitas camadas aí, né? A gente tem a questão de refletir como mulher, pra quem aí tá conversando
que sempre me vem gente que tá conversando com o iraniano, com o iraquiano, entender como que uma parte da população lá, né, como que uma parte dos homens lá são, a gente nunca pode generalizar, ela mesmo fala na história que tem as zonas rurais, que tem os que trabalham, que tem as meninas que se desenvolvem, enfim, nas cidades e tal. Ela também traz pontos do Islã, né, que são, que as pessoas mudam, enfim, é sempre importante a gente estar alerta nisso. Sobre as camadas, depois de ter contado tudo isso, foi muito assim pra mim resumir tudo isso, eu vou deixar pra que vocês reflitam sobre as camadas, tá? Porque ainda tá muito assim na minha cabeça. Mas uma coisa, né, eu puxo muito forte dessa história. Até onde uma mulher pode ir? Até onde vai a força de uma mulher por ela mesma e pelos filhos? Até onde vai o poder de um homem para controlar uma mulher? E como nós mulheres precisamos saber dos nossos direitos desde que nascemos. Isso é muito necessário. Nós precisamos saber. Nós precisamos saber das leis, de como um cara não pode se aproximar da gente, de como a gente pode denunciar, de como a gente pode ser protegida. E nós precisamos agir e fazer isso. É isso que me traz essa história. A partir do momento que ela teve liberdade para agir e fazer tudo que ela podia como mulher, ela foi lá e fez. Nada parou ela. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.